Nós vamos começar o culto dessa manhã, meditar na palavra do Senhor, e nós vamos ter como base o texto dessa mensagem em Juízes, no capítulo 13 de Juízes. Juízes, capítulo 13. Eu vou estar lendo do 1 até o 21. Aqui fala sobre o nascimento de Sansão. Eu passo a ler. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu um anjo do Senhor a essa mulher e disse: Eis que é estéril, e nunca tivesses filho, porém conceberá e dará à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te de não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberá e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e disse: Um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o teu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, não bebes vinho, nem bebida forte, nem como coisa alguma imunda, porque o menino será narizeu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu, rogo que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e me ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentado no campo. Porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou seu marido. Ele disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu que falaste a essa mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirá as tuas palavras? Qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede das videiras não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisas imundas comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado os guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos deter-te e preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares o holocausto, ao Senhor oferecerá. Porque não sabia Manoá que eu era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e disse: Por que pergunta assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e o apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu um anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria de nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso e nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a excitá-lo em Manoá.
em Maané, Dan, entre Zorá e Estarol. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é desprezando tão grande graça. Desprezando tão grande graça. Nós sabemos o que é graça, né? Graça é favor e merecido. Você não merece e recebeu. Desprezo também é uma palavra muito conhecida, porque muitas pessoas já sentem isso, porque quem já não foi desprezado por alguém? Quem já não recebeu um desprezo? Então, desprezo é a pessoa deixar de lado, não dar atenção, não valorizar, né? E eu gosto muito de uma expressão no dicionário que fala a respeito de desprezo, é ignorar. Ignorar. O desprezo é ignorar. Você, então, tendo uma grande graça, e agora essa graça nós estamos ignorando, deixando de lado. E eu peguei o texto de Sansão, porque ele vai nos mostrar algo assim muito maravilhoso, algo muito assim até mesmo fora do comum. Só para que possamos entender um pouquinho, o narizeu, que aqui fala aqui que pessoa escolhida, geralmente era o próprio pessoa que se escolhia ser o narizeu. Ele falava, não, eu quero fazer parte. E então ele seria pessoa dedicada para Deus, né, no templo, para o trabalho de Deus, e ele teria que deixar umas condições que nós vamos ver aqui, não dado ao vinho, não passar navalha no cabelo, não cortar o cabelo, e não aproximar-se de morto, ou não tocar em morto. No caso de Sansão, ele foi dado por Deus, escolhido por Deus. Ele não teve a escolha de falar, eu quero ser o narizeu. Mas ele foi escolhido por Deus. Deus o escolheu. E onde eu estou dizendo, desprezando tão preciosa graça, porque no caso de Sansão, se nós olharmos a história de Sansão, é uma história conhecidíssima, todo mundo sabe, tem filme, em todo lugar se fala a respeito de Sansão. O Espírito de Deus agia em Sansão com uma força sobrenatural. Super-homem, Homem-Aranha, Homem de Ferro, perto de Sansão, não era nada. Então, vocês estão acostumados aí com o Super-Homem, Homem-Aranha, né? Pantera Negra, esses caras com poder. Vendo isso, os poderes do filme, que a mídia coloca, só para ter uma ideia, perto de Sansão não era nada, porque a força de Sansão vinha de Deus, o Espírito de Deus agia sobre ele. E é interessante a gente notar que o Espírito de Deus foi para Sansão, não foi só a força. Não sei o que fala, nós voltamos muito para a força de Sansão, pelo que ele fez, matou um leão, mas o Espírito que agia em Sansão, ele dava também uma proteção. Porque, analise bem, se você ler esse texto de Sansão, é pouca coisa, não dá uns 4 capítulos. Ele vai lutar com 1000 homens, ele luta com vários lugares, ele mata um leão e ele não se fere. Se nós olharmos pessoas que lutou com fera, existe aí na história pessoas que lutou com fera, chegou até a matar algumas feras, mas a pessoa saiu completamente machucado, né? Braço desnecerado, cortes profundos. E Sansão, e lutando, eu já fui, na minha adolescência, aí, no tempo de passado, eu fui com um problema de briga de rua, né? Brigava muito na rua. E às vezes você vai enfrentar 2 ou 3, você se sai machucado, até mesmo um. Eu lembro que a Denilson uma vez falou para mim, quem bateu? Porque está todos os 2 machucados. Então não existe. No caso de Sansão, a gente não vê, depois da luta, depois da fera, que ele foi se curado de ferimento. Então ele tinha uma proteção divina de Deus. E lutando contra o exército, como o caso ali que ele matou uma queixada de jumento, ele pegou um exército preparado. O exército naquela época, eles tinham os flecheiros,
Tinha os da espada e tinha os da lança. Então, provavelmente, algum estava tentando jogar a lança. Isso é uma imaginação minha. Mas eu estou dizendo isso para mostrar a proteção de Deus, a grande graça de Deus na vida de Sansão. Muito grande. Um poder sobrenatural, uma força, uma resistência. Mas Deus colocou com um propósito, para que ele livrasse o povo de Deus que estava há 40 anos sob o domínio dos cananeus. Sansão reinou durante 20 anos. E o que acontece é que Sansão, ele recebeu uma missão. Ele recebeu de Deus. Antes de nascer, os pais devem ter contado para ele, logicamente, a história do que aconteceu, que eu acabei de ler a respeito do anjo. Que o anjo aqui era Jesus. Maravilhoso é Jesus. E ele, com um propósito, algo maravilhoso, uma força sobrenatural, que talvez até certo ponto ele não tinha sentido ainda. Provavelmente ele começou a ver essa força que sobressaía no seu dia a dia. Quando ele enfrentou um leão, né? Quando foram prender, ele lutou, ou o caso que eles pegam um portal lá, enorme, e carrega nas mãos, e ele começou e lutava, e durante esse período do início, que ele estava submisso às vontades de Deus, o povo de Deus teve um pouco de paz. Nós podemos ler mais o texto e vamos ver, os filisteus temiam o povo de Deus por causa de Sansão. Sansão era temível. Eles tinham medo porque Sansão resolvia o problema e eles não podiam mais oprimir o povo de Deus na gestão de Sansão. Podemos ler que eles vão agora até fazer um plano para derrubar Sansão. Mas, eis a questão que eu quero dizer do texto, desprezando. Passar do tempo, Sansão, andando, já começa ali andando pelas vinhas. A Bíblia fala que ele gostava de passear pelas vinhas. Depois Sansão, ele começa a se envolver com as mulheres filisteias. O narizeu, ele não podia ter um casamento fora. É bem claro isso aí. Ele seria do povo judeu. E ele começa a desviar ali do seu caminho. Mas o que eu vejo aonde Sansão começou a desprezar tão grande graça é num fato interessante. Ele mata um leão. A história nos conta que ele mata um leão. E o leão ficou caído. Passados uns dias, ele volta e lá no leão está com favo de mel. E ele pega o favo de mel do leão. Aí o que acontece aqui? Ele tocou numa coisa morta. Ele não podia, como o narizeu, ele não podia tocar em coisas mortas. Ele chega e leva para o pai e a mãe o mel. E o pai lhe pergunta, de onde? Ou faz uma pergunta, como ele conseguiu esse mel? A Bíblia nos fala, aqui no texto, que Sansão omitiu. Ele omitiu, não falou de onde ele pegou. Então, ele omitiu, ele deve ter contado alguma história. Isso é imaginação minha, não está na Bíblia isso. Ele deve ter dito ao pai, olha, eu achei esse mel numa pedreira ou numa árvore. Por que eu estou dizendo isso? Porque Manoá, no início do texto, eu fiz questão de ler, ele se preocupou muito de como deveria ser criado Sansão. É a responsabilidade. Ele tinha que ter todos os cuidados com Sansão para cuidar, para que Sansão não desobedecesse ou quebrasse qualquer coisa, porque era responsabilidade do pai. Por isso que ele pergunta, vamos lá de novo e vamos falar o que devemos fazer. Se Sansão tivesse dito ao pai, olha, eu peguei na carcaça do leão que eu matei. Sabe o que tinha que acontecer? Na lei dos narizeus, Manoá, ele tinha que pegar Sansão e raspar o cabelo. A Bíblia fala que o narizeu, a pessoa que faz um voto do narizeu, se ele quebrar o voto, quebrar em alguma área, teria que raspar a cabeça. E Sansão sabia que o cabelo raspado perderia a força. Era uma das partes.
Então, ele omitiu do pai onde ele pegou o mel. Eu estou dizendo que não está na Bíblia que ele falou para o pai, eu peguei ali, eu peguei aqui. Mas no momento ele disse que omitiu, ele deixou de falar a verdade. Ele deve provavelmente ter dito que pegou em algum lugar. Esse foi o primeiro ponto. Ele mentiu para o pai. Omitiu, e mentir é a mesma coisa. Não falou a verdade. Ali já vamos começar a queda de Sansão. Porque ele quebrou um dos 3 requisitos que era do Naniseu. Ele quebrou o primeiro. Porque se ele dissesse que tocou no morto, teria que raspar a cabeça, ele perderia o segundo. Ele omitiu do pai. E como não bastasse, ele começou agora a entrar no meio das filisteias, indo para o meio dos cananeus, com o povo que não era de Deus. Começou a ir nas tabernas. Taberna, nós podemos traduzir aqui bar, ou melhor, boteco. Começou a frequentar boteco, né? E ali, onde corre as bebidas. Nós vamos ver que a Bíblia vai nos mostrar aqui no texto. Depois, quem não conhece, leia sossegadamente, né? Que eu estou tentando falar assim por cima. Posso, às vezes, me tira alguma coisa, porque às vezes a gente lê tal, e às vezes fica tanto na cabeça que eu não sou de ficar decorando. Mas ele começou a frequentar a taberna. E ali, ele frequentando, já começou a quebrar o segundo ponto, a bebida. Porque foi bem claro que não tivesse bebida. E vamos sempre estar voltando na expressão, desprezando tão grande graça. Ele recebeu uma missão, uma graça enorme, uma força, o Espírito de Deus agindo nele sobremaneira. Ele desprezando. Já começou ali, no favo de mel, omitindo ao pai, mentindo, e agora está nas tabernas. E a situação começa a se agravar, que agora ele começa a se prostituir. Quebrou um pato, quebrou outro, e ele começa agora a pior. A lei do Nariseu, ele não poderia casar com pessoas de outras tribos, é a lei lá. E pior ainda, se prostituir. Então, ele fez de cara, já foi quebrando. Agora ele está pegando prostituta, está bebendo, está ali com prostituta. E aí começou o povo de Deus novamente a ser oprimido. E o Sansão ali levando por esse lado. Desprezando tão grande graça. A Bíblia nos fala claramente, o Espírito de Deus entrou em Sansão e agia em Sansão. É algo, se nós analisarmos bem, é muito poder, é algo sobrenatural. O Espírito de Deus está agindo dentro da pessoa. E Sansão começou a desprezar. No capítulo 16, nós vamos ver ali em frente, a respeito dessa vida de Sansão, e Sansão conhecendo a prostituta. Os inimigos de Sansão, o povo ali, já queriam prender Sansão, os filisteus, já estavam querendo arrumar algo para poder prender Sansão, porque Sansão, com a sua força sobrenatural, eles não conseguiam destruir Sansão. Os filisteus não entendiam que isso vinha de Deus. Poderia ser até alguns lá que podiam, isso aí só pode ser de Deus. Mas então o que eles tinham que fazer? Eles queriam descobrir o que fazia essa força de Sansão. E há um fato que não está na Bíblia, mas eu achei interessante, tem lógica, de um filme que eu vi, o cineasta, ele faz um paralelo do filme a respeito de Sansão, que o rei lá, o príncipe da Filisteia, ele queria descobrir o poder dessa força de Sansão para adquirir a ele, para que ele dominasse o mundo. Isso já torna-se mais que tem lógica. A pessoa vê, que ele tem essa força, de onde vem, eu quero adquirir isso, porque aí eu vou dominar o mundo. A tendência do homem sem Deus sempre foi dominar o mundo, sempre foi estar em domínio de tudo. Isso não é bíblico. O que eu estou dizendo é algo que vão passar por lado. Agora, Sansão, desprezando tão grande graça, ele estava frágil. Ele estava uma presa fácil, porque já quebrou ali
de tocar no moto, já quebrou o segundo, agora bebendo, e agora juntando com prostituição. Ele estava frágil, fácil de ser derrotado. E os filisteus procuram essa prostituta que é Dalila e dá-lhe uma oferta, uma grande quantia de dinheiro, para que descubra de onde vem a sua força. Meus irmãos, eu gostaria de parar um pouquinho aqui e mostrar a respeito, porque agora nós vamos começar a entrar em queda. Até agora, Sansão, no início, estava reinando, fez libertou, os filisteus não estavam perturbando mais, os filisteus tinham medo de Sansão, o povo estava vivendo começa a paz. Depois ele começa a desobedecer, começa a cair. E o primeiro passo foi omitindo o pai onde ele conseguiu o mel. E nós podemos traduzir omitir como mentir. Tá? Eu entendo assim. Então ele fez uma mentira ao pai. E depois nós vamos continuar lendo. Ele começa a beber, indo à taberna, né? E agora ele está na cama com uma prostituta. E ele, logicamente, sabia desse poder que havia, porque o pai falou, o Espírito de Deus vai agir em você. Ele sentiu essa presença, porque ele matou o leão. Ele matou homens lá, simplesmente com mais de 1000, com uma queixada de jumento. Ele pegou uma porta e saiu com ela nas costas. Ele viu que Deus agia sobre ele. Mas ele não conseguiu fazer uma separação. É isso que eu estou dizendo, o desprezo. Ignorar. Ele ignorou aquilo que Deus lhe deu. E hoje, a Bíblia, ela não é um livro de história. Eu costumo dizer isso às pessoas. Muita gente pensa que a Bíblia é um livro de história. Existe história, sim, do povo de Deus, existe, mas a Bíblia é um livro de regra e de fé. A Bíblia é um livro que nos ensina, é o estatuto, a lei, preceito, conceito. E por isso que a Bíblia, nós vemos isso aqui e não olhar como uma história, mas para aprender uma lição. Nós, como os filhos de Deus, nós também recebemos graça. A primeira é a salvação. Tá? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não é de vós, não vem de vós, é dom de Deus. Então nós temos tão grande salvação. Mas eu não queria focar somente nessa salvação, que ela é a mais importante. Mas todos nós, como os filhos de Deus, recebemos dom. É isso que eu gostaria de falar. Sansão teve o dom da força, de lutar, de resolver. Cada um tem um dom. O apóstolo Paulo vai escrevendo claramente. Deus escolheu um para profeta, outro para diácono, outro para presbítero, outro para doar, outro para liberar no dinheiro, né, na oferta. Então Deus, ele vai e ele capacita. Tem uns que já tem, no caso de Sansão, o dom dele foi dado antes de Sansão nascer. Eu creio fiamente nisso, que há grandes servos de Deus que receberam o dom antes de nascer. Porque quando o apóstolo vai falar, ele vos escolheu, vos chamou, nós podemos aqui colocar também para o trabalho. Ele vos escolheu, vos chamou antes da fundação do mundo. Então, há pessoas que Deus já escolheu antes da fundação do mundo, para que dê fruto, vá e pregue, e mostre, no trabalho de Deus. E há aqueles que Deus capacita. Nós vamos ver na história do povo de Judá, o presbítero Dionísio, o seminarista, ele nos estudos dele deixou bem claro aí. Deus pegou lá para ser rei de Israel, pegou para trabalhar ali, pessoas que não tinham capacidade nenhuma. E Deus capacitou. Esse capacitar é dom de Deus. É algo que, se você for analisar, é algo maravilhoso. Os dons que nós temos, cada um agora vendo o seu dom, eu não vou ficar aqui citando o dom de todo mundo, mas cada um sabe o dom que tem. É algo que Deus colocou na vida. É algo que uns já foi antes da fundação do mundo, no caso de Sansão, que já foi escolhido. Outros, Deus o capacitou. Isto também é uma grande graça. Receber um dom de Deus. Receber um dom do Criador. Receber um dom daquele que fez o mundo. Receber um dom do Rei que tem todo o poder. Que é eterno. É um dom de Deus. E muitas vezes nós desprezamos. Nós não ligamos. E vamos levando a vida de qualquer jeito.
Chegamos até mesmo a abandonar as fileiras evangélicas. Chegando até mesmo a abandonar o caminho de Cristo pelos prazeres do mundo, trocando tão grande graça, tão grande dom, que seria o estar aqui com os irmãos e estar em reunião, e nós estamos sentindo como uma família. Desprezam a família de Deus. Despreza, eu não estou falando aqui de rótulo de igreja, eu estou falando do cristianismo, a igreja de Cristo, que é universal. O povo de Deus, de coração sincero. É uma grande graça pertencer ao povo de graça. O pastor Ronaldo falou domingo, eu gostei da mensagem dele, somente quando ele disse que ele perdeu os amigos, mas ganhou uma família enorme no corpo de Cristo. E muitos têm desprezado essa família. Prefere ficar fora, prefere ficar longe, prefere ir fazendo, e aonde as consequências vão chegando. Sansão, quando ele ignorou, desprezou os princípios no qual era o propósito para a sua vida, ele começa a ter queda. E agora ele começa a cair, já está na cama de uma prostituta, na qual o vai trair. E é interessante, meus irmãos, eu nunca vou deixar de falar isso. O pecado, ele cega. O pecado, ele cega. Dalila preparou ali a ceia, preparou a cama, aquelas histórias que mulher, quando quer tirar algo do homem, todo mundo conhece, né? E agrada, e faz isso aqui, faz um jantar melhor, faz aquilo que ele gosta de comer, põe a toalhinha no banheiro, e o cara fala, a mulher está querendo alguma coisa, né? Mas não é errado, não. Eu estou falando assim, é um casamento, deve existir essas coisas, essas brincadeiras, esse procedimento. Mas no caso aqui de Dalila, ela tinha o objetivo de tirar a verdade de Sansão. E ela faz a primeira pergunta, de onde vem tua força? E ele fala, eu não vou ler aqui pelo nosso tempo, mas se quiser pode ler no capítulo 16, ela está explicando. Aí ele fala que é um tipo de corda, é um tipo de cordão, né? Se amarrá-lo, der 3 nó, e ele vai contando. Eu estou falando da minha maneira aqui, mas depois a gente vai ler lá. É só ler aqui no capítulo 16. E aí ele dorme, ela amarra no que ele falou, e aí depois ela diz, Sansão, veja te prender. Aí quando ele vem, era mentira, ele arrebenta. Passados uns dias, olha para você ver como o pecado cega. Passados uns dias, ela pergunta para ele, você tem me negado, de onde vem a tua força? De onde vem a tua força? E quando ele faz essa menção, não era para ela parar um pouquinho, ele pensar, falar, puxa vida, mas ele já me traiu, ela já me dedou, mas o pecado cega, a situação de Sansão, de ir decaindo, e agora ele está num ponto que ele não está conseguindo enxergar, e ele fala novamente, conta uma outra história, fala em tipo de pino, de maneira de se amarrar, de estaca, e aí ele dorme, ela faz, e ele vai, e quando fala, às vezes vamos vir para te prender, ele estoura e consegue sair. Passados uns dias, ela vem de novo, terceira vez, Sansão, você está me enrolando, e vem com aquela historinha e tal. Meus irmãos, quando nós deixamos as diretrizes de Deus, quando nós deixamos cuidado de Deus, quando nós deixamos a obediência a Deus e nos enredamos por caminhos tortuosos, principalmente desprezando tão grande obra de Deus em nossa vida, a gente não começa a enxergar mais nada. E interessante, Deus deixa. Ele vai dando corda. Sansão já quebrou o primeiro voto, já quebrou o segundo, e já está aí a quebrar o terceiro. E Deus vai deixando. Mas não é que Deus vai deixando, é nós que vamos distanciando de Deus. É nós que vamos distanciando. Nós vamos deixando. A primeira coisa é o desprezo. Não valorizamos, ignoramos os cuidados de Deus. Ignoramos os cuidados de Deus.
Ignoramos a fala de Deus para a nossa vida. Hoje nós temos a Bíblia. Vamos deixando de ler a Bíblia, vamos deixando de ouvir a palavra, vamos deixando muitas coisas de lado, e a consequência é que cada vez mais nós vamos sendo derrotados. E Sansão fala pela terceira vez, e quando os homens vêm, ele vai e liberta de novo, era mais uma mentira. Dalila, já chateada, né? Deve ter falado muito na cabeça dele, e agora, o que acontece? Ela fala de novo, e agora ele vai e fala. Chegou ao ponto do distanciamento de Deus. Aqui chegou ao ponto do tamanho desprezo das coisas de Deus. Aqui mostrou, ignorou o que lhe foi dito no começo, que o Espírito de Deus agiria sobre ele. Quebrou a primeira promessa, quebrou o segundo ato, agora ele vai fechar e quebrar o principal. A minha força está no cabelo. Se cortar o cabelo. Ao falar isso, ele estava como se dizendo a Deus, o que me deu não me interessa mais. Quero levar esta vida. Desprezou, ignorou, deixou de lado tão grande graça. A minha força está no cabelo. Agora vai embora. Se cortarem meu cabelo, a minha força irá embora. Se cortarem meu cabelo, Deus deixará de agir na minha vida. É uma decisão triste, mas tudo isso é fruto da ignorar a graça, desprezar, deixar Deus de lado. E aí é cortado o cabelo. Veio os guardas. Ele vai tentar lutar com os guardas e não tem mais força. Eles pegam Sansão, colocam numa corrente, acorrentado, e ele vai rodar um moinho para moer lá milho, né, que usava para vaca. Agora Sansão vai fazer esse trabalho. Bateram em Sansão, chicotearam, pouca comida, e as pessoas zombando de Sansão. Ele estava ali, as pessoas zombando no dia a dia de Sansão. Meus queridos, eu gostaria de fazer agora aqui, para fechar. Eu imagino Sansão rodando aquele moinho. A Bíblia não nos fala quanto tempo, mas deve ser um bom tempo. Com os olhos vazados, furaram os olhos, chicoteado, apanhou, jogaram sem alimento, e dia e noite empurrando um moinho. Muitas pessoas devem estar pensando, que sofrimento de Sansão. Os olhos vazados, empurrando o moinho, chicote e quantas coisas na vida dele. Muitas pessoas devem estar pensando, meditando a respeito disso. Mas eu tenho para mim que a maior dor de Sansão, a maior coisa que mexeu com Sansão, não foi a dor física, mas foi a dor da alma, o arrependimento. Sansão deve, rodando aquele moinho, rodando ali dia e noite, naquela situação, com os olhos vazados, ele deve ficar pensando, puxa vida, como eu desprezei tão grande graça. Como eu fui deixar tão grande graça. Deus me deu uma graça enorme para que fizesse uma missão de libertar meu povo. Eu fracassei por culpa minha. Eu creio que Sansão passou dias e noites lamentando, chorando, por ter desprezado tão grande graça. Vamos pensar, fazer uma reflexão nesse assunto, meus irmãos. A consequência de desprezar tão grande graça. Mas, a Bíblia, esse Deus é maravilhoso. Se eu terminasse a história aqui, eu sei que muitos ficariam tristes, chateados e até sem esperança, se eu terminasse a história com Sansão amarrado. Mas Sansão ora ele orou muito pouco, mas ele faz uma oração agora a Deus. Ele disse, Senhor, dai-me força para que eu vingue pelo menos um dos meus olhos. Aqui mostra um arrependimento. Aqui mostra uma volta a Deus. Agora ele orou. A história de Sansão não fala muito que ele ora, não. A gente não vê, mas ele deve ter orado, mas não fala. Mas agora ele ali, fazendo essa reflexão,
ele faz uma oração a Deus. Dá-me a chance novamente, ó Deus. Dá-me força. Aqui entra a misericórdia de Deus, o amor de Deus. A misericórdia de Deus é enorme, o amor de Deus é tremendo, porque ele não tinha mais direito em ter essa força, ele não tinha mais direito que Deus agisse, porque ele quebrou todos os estatutos, ele quebrou todos, não foi um ou outro não, ele quebrou tudo, ele relaxou, ele assassinou, ele dobrou, ele acabou, ele pôs fogo. Mas Deus, na sua misericórdia, lhe dá atendimento, a força. E ele é colocado no templo entre dois pilares, coloca a mão de um lado e do outro, e ali a força dele volta e ele destrói. E a Bíblia nos fala que ele matou mais gente com a sua morte do que com a sua vida. Então, meus irmãos, se estamos desprezando tão grande graça, voltemos ao arrependimento, clamamos a Deus por ter desprezado essa grande graça que Deus nos deu. Vamos orar? Senhor Deus, bondoso Pai, quero te agradecer por essa manhã, agradecer pela tua bondade e misericórdia, agradecer pelo teu amor. Quero agradecer também pela tua palavra, que é viva e eficaz. E agora, Deus, quero te pedir que o Senhor esteja abençoando o pastor Arpa, a Patrícia, sua esposa, que tem todos os dias trabalhado aqui, ó Deus, diretamente nessas gravações, tem feito tudo para melhorar. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja compensando a vida dela, do marido e dos seus filhos. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém, Senhor.